A brisa suave da manhã acariciava as ruas movimentadas da pequena cidade de San Miguel. O sol iluminava os paralelepípedos e as fachadas coloridas das casas coloniais, dando à praça central um ar acolhedor. Porém, para Carmen Aguirre, aquele lugar não trazia paz. Cada passo que dava pela praça ressoava como um lembrete do vazio em seu coração. Ela era uma mulher de postura altiva, cabelos perfeitamente arrumados e roupas que transmitiam o sucesso de sua trajetória como uma das empresárias mais respeitadas da cidade. Mas nada disso preenchia a lacuna deixada pelo desaparecimento de seu filho, Diego, 5 anos antes. Diego era sua alma, seu único filho, e desde aquela noite em que ele desaparecera misteriosamente, Carmen vivia atormentada por perguntas sem resposta. Ela não podia esquecer. O que Carmen não sabia era que, naquele momento, sua vida estava prestes a se entrelaçar de maneira irreversível com a daquele jovem. E nada seria como antes. A manhã ainda era fresca e Carmen Aguirre caminhava pela praça central. Um dos poucos momentos do dia em que permitia a si mesma uma pausa da intensa rotina de empresária, a mulher que todos viam nas revistas de negócios, com seu semblante sério e decisões firmes, desaparecia por alguns instantes quando estava sozinha, como naquela manhã. Seu coração, no entanto, nunca descansava. A lembrança de Diego estava sempre ali, pulsante, como uma ferida que jamais cicatrizava. Seus olhos passeavam pela praça, mas seus pensamentos estavam longe, talvez em algum lugar de sua memória, onde Diego ainda existia, sorrindo para ela. Entretanto, ao virar uma esquina, uma melodia suave fez com que seus passos hesitassem. A música era diferente de tudo que ela já havia ouvido antes. Havia tristeza nela, mas também uma estranha beleza, como se aquele som fosse capaz de alcançar lugares em sua alma que Carmen pensava estarem adormecidos. Ela seguiu o som, caminhando como se estivesse em transe, até chegar a uma pequena multidão de pessoas que se reuniam ao redor de um jovem rapaz. Ele estava sentado em um banquinho simples, o violão repousando no colo, suas mãos deslizando pelas cordas com precisão e delicadeza. Seu cabelo caía desgrenhado sobre o rosto, e as roupas modestas contrastavam com a intensidade de sua música. Carmen, geralmente tão alheia a esses artistas de rua, sentiu-se inexplicavelmente atraída. Ela se aproximou mais, parando no limite da multidão. A cada nota tocada, Carmen sentia uma emoção crescer dentro dela. Porém, não era a música em si que a tocava de maneira tão profunda. Seus olhos, quase que instintivamente, focaram em algo no pulso do rapaz. Um brilho dourado, discreto, mas inconfundível, chamou sua atenção. Seu coração deu um salto dentro do peito e seus passos, antes lentos, agora se tornaram rápidos e firmes. Ao se aproximar mais, a confirmação de seus piores temores e suas maiores esperanças estava ali. Uma pulseira de ouro, fina e elegante, gravada com um nome que Carmen jamais poderia esquecer. Diego. Carmen sentiu o mundo ao seu redor girar. Seus dedos tremiam, e por um segundo, ela achou que suas pernas cederiam sob o peso da emoção. Sua respiração se acelerou, e ela teve que lutar para manter a compostura. Como era possível que aquela pulseira, que ela mesma havia dado ao seu filho em seu aniversário de 18 anos, estivesse no pulso de um completo estranho? Sem conseguir se conter, Carmen avançou, rompendo o círculo de pessoas ao redor do jovem músico. Ela parou a poucos metros dele, o olhar fixo na pulseira, seu coração martelando no peito. A música cessou abruptamente quando o rapaz notou a presença dela. Todos ao redor ficaram em silêncio, sentindo a tensão no ar. Onde você conseguiu isso? As palavras de Carmen saíram baixas, mas firmes, quase sufocadas pela emoção que tentava controlar. O jovem olhou para ela, confuso. Ele viu que a mulher à sua frente estava profundamente abalada, mas não conseguia entender por quê. Ele seguiu o olhar dela e viu que estava fixo em seu pulso. Instintivamente, ele cobriu a pulseira com a manga da camisa, desconfortável com a situação. Isso é importante para mim, disse ele, sem realmente saber como reagir à pergunta. Havia cautela em sua voz, como alguém que tenta proteger algo precioso. Carmen deu um passo à frente.
Sua presença agora ainda mais imponente. A angústia de anos de incerteza se misturava à esperança súbita, e ela não podia deixar que esse momento escapasse. Ela precisava de respostas. Importante para você? A voz de Carmen estava trêmula, mas a determinação em seus olhos era clara. Isso pertence ao meu filho, Diego. Ele desapareceu há 5 anos. Ela fez uma pausa, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Como você tem isso? O jovem, que até então parecia tão seguro de si, agora estava visivelmente abalado. Ele ficou em silêncio, seus olhos desviando do olhar penetrante de Carmen. O peso daquelas palavras o atingiu com força, como uma verdade que ele ainda não conseguia processar. Ele não sabia quem era Diego, mas sabia que aquela pulseira significava algo importante, não apenas para ele, mas para aquela mulher. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Seus olhos, até então cheios de confiança, agora mostravam um misto de surpresa e incerteza. Eu não sei, respondeu ele, com a voz quase um sussurro. Eu sempre tive essa pulseira, desde que me lembro. Ele olhou para ela com sinceridade, seus olhos procurando algum tipo de compreensão. Não me lembro de onde ela veio, nem de como a consegui. É a única coisa que eu tenho do meu passado. As palavras de Santiago, tão simples, mas carregadas de mistério, caíram como uma bomba no coração de Carmen. Ela sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Seria possível que esse jovem fosse de fato seu filho? Ou estava ele mentindo? As possibilidades giravam em sua mente, e ela não sabia em quem acreditar. O silêncio entre eles era quase palpável. Uma batalha não apenas entre palavras, mas entre emoções cruas e verdades ocultas. Santiago deu um passo para trás, seus olhos procurando um escape, como se estivesse tentando fugir do peso das perguntas de Carmen. O olhar fixo e aflito daquela mulher o deixava inquieto, e as palavras que ela dissera sobre o filho desaparecido ecoavam em sua mente. Ele não conseguia entender por que estava sendo confrontado daquela maneira, mas sabia que a pulseira que ele usava havia mudado algo profundamente naquela mulher. Por favor, me diga onde conseguiu essa pulseira? A voz de Carmen agora soava mais desesperada. Seus olhos estavam fixos nos de Santiago, esperando por uma resposta que, de alguma forma, pudesse dar sentido àquele encontro inesperado. Santiago sentiu-se encurralado, como se estivesse sendo pressionado a lembrar de algo que sua mente recusava. Ele passou a mão pelos cabelos bagunçados, um sinal claro de desconforto. Eu já disse, não sei, respondeu ele, hesitante, olhando para o chão. Desde que me lembro, sempre tive essa pulseira comigo. É a única coisa que restou de mim, de quem eu era antes. Carmen franziu o senho, tentando processar aquelas palavras. Ela não sabia se acreditava nele. Como alguém poderia não se lembrar de algo tão importante? O rosto de Santiago era honesto, mas ao mesmo tempo havia uma escuridão em seus olhos, como se ele estivesse lutando com algo que não compreendia. Isso não faz sentido. A voz de Carmen saiu mais dura do que ela pretendia. Você diz que não se lembra de onde a pulseira veio, mas ela pertencia ao meu filho? Isso... Ela fez uma pausa, tentando segurar as lágrimas. Isso era tudo o que ele tinha de mim. Santiago sentiu o peso das palavras dela em seu peito. Ele sabia que o que estava dizendo parecia absurdo, até para ele mesmo, mas era a verdade. Sua mente era um borrão quando tentava voltar no tempo. Ele sempre se perguntava quem ele realmente era, de onde vinha, e por que aquela pulseira era tão importante para ele. Mas agora, diante de Carmen, ele sentia que parte desse mistério estava prestes a ser revelada. E isso o apavorava. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas sua voz saiu trêmula. Eu não sei. Eu fui encontrado na rua quando era adolescente. Não me lembro de nada antes disso. Só essa pulseira é como se fosse a única coisa que me liga a algo. Mas eu não sei o que. Carmen apertou os lábios. Cada palavra de Santiago a feria mais fundo, não pela agressividade, mas pela incerteza. Ela queria acreditar que aquele rapaz estava sendo honesto, mas algo dentro dela gritava por respostas, e a única coisa que ela tinha eram mais perguntas. Ela o estudou por um momento. A expressão no rosto de Santiago parecia genuína, e sua confusão espelhava a dela.
Mas como ele poderia não lembrar de algo tão significativo? A memória de Diego, os traços do rosto dele, estavam gravados em sua mente de maneira vívida. Carmen precisava saber se aquele jovem poderia, de alguma forma, ser uma pista para descobrir o que acontecera com seu filho. Ela deu um passo à frente, suavizando a voz. Santiago. Ela pronunciou seu nome com cuidado, como se estivesse pesando cada sílaba. Eu preciso que me ajude. Se o que está dizendo é verdade, e você não se lembra de nada do seu passado, talvez você possa ser alguém que eu estou procurando há muito tempo. Alguém que eu perdi. Santiago levantou a cabeça, surpreso com as palavras dela. Ele sentiu um misto de surpresa e incredulidade. Ele perguntou, quase como se não pudesse acreditar. Como eu poderia ser essa pessoa? Eu nem sei quem sou. Carmen fez uma pausa, lutando contra a emoção que subia em sua garganta. Ela não podia deixar a esperança cegá-la, mas também não podia ignorar a sensação que crescia dentro dela. Algo na presença daquele rapaz, algo no modo como ele segurava a pulseira, parecia conectado ao que ela procurava. Mesmo que ele não fosse Diego, ele certamente sabia algo que poderia mudar tudo. Eu não sei se você é, Carmen murmurou, com os olhos marejados. Mas se há alguma chance, se existe qualquer possibilidade de que você tenha alguma conexão com Diego, eu preciso descobrir. Santiago ficou em silêncio, incapaz de processar tudo aquilo. Ele era só um cantor de rua, um jovem que vagava sem rumo pela cidade, tentando encontrar alguma paz através da música. E agora, de repente, estava sendo envolvido em um mistério que parecia muito maior do que ele. Carmen respirou fundo, tentando recompor-se. Ela olhou nos olhos de Santiago, buscando qualquer vestígio de familiaridade, algo que pudesse confirmar suas suspeitas, mas tudo o que ela via era a mesma incerteza que ela sentia. Por favor, ela sussurrou, quase implorando, me ajude a descobrir a verdade. Se há algo, qualquer coisa que você possa lembrar, eu preciso saber. Santiago, sentindo o peso daquela súplica, baixou os olhos. Ele queria ajudar, mas como poderia? Não tinha memórias para oferecer, nada além da pulseira que sempre carregou, sem saber seu verdadeiro significado, e, no entanto, ao olhar para Carmen, ele sentiu que de alguma forma sua vida agora estava inextricavelmente ligada à dela. Eu vou tentar, ele disse, sua voz quase inaudível, mas eu não sei se posso ajudar. Eu não lembro de nada. O olhar de Carmen suavizou. Ela sabia que estava pedindo muito, mas era sua última esperança. Por anos, ela vivera sem respostas, sem saber o que acontecera com Diego. Agora, com Santiago diante dela, sentia que finalmente poderia encontrar alguma paz. Vamos descobrir isso juntos, ela disse com uma firmeza renovada. Eu não vou parar até saber o que aconteceu com meu filho. E talvez, Santiago, você também possa descobrir quem realmente é. Carmen passou os minutos seguintes em silêncio, ainda tentando assimilar a magnitude do que acabara de descobrir. Algo dentro dela sussurrava que Santiago poderia estar conectado a Diego de uma forma muito mais profunda do que ele imaginava. O mistério em torno de sua falta de memória, combinado com a presença da pulseira, era uma coincidência impossível de ignorar. Determinada a seguir com sua intuição, ela tomou uma decisão arriscada. Quero que venha comigo, disse ela de repente, quebrando o silêncio pesado que pairava entre eles. Santiago a olhou, visivelmente surpreso. Para onde? Perguntou ele, com uma mistura de curiosidade e hesitação. Para minha casa, respondeu Carmen, com uma firmeza que não deixava espaço para questionamentos. Quero te mostrar algo. Talvez, ao ver fotos e lembranças de Diego, isso possa ajudá-lo a lembrar. Ou, quem sabe, você reconhece alguma coisa? Santiago hesitou por um momento. Ele não sabia se deveria aceitar o convite, mas algo na voz de Carmen, na urgência que ela demonstrava, o fez sentir que ele precisava ir. Havia uma conexão ali, algo que ele não conseguia entender, mas que puxava como um imã, e mais que acima de tudo, ele também queria respostas para si mesmo. Tudo bem, ele respondeu, assentindo devagar. Eu vou com você. Carmen não esperou mais. Com um gesto rápido, sinalizou para que ele a seguisse.
Os dois caminharam lado a lado em direção à saída da praça. O som da cidade ao redor se misturando ao barulho dos pensamentos que corriam em suas mentes. A casa de Carmen era uma mansão imponente nos arredores da cidade, cercada por altos portões de ferro e um jardim meticulosamente cuidado. Quando chegaram, Santiago parou por um instante, admirando o tamanho e a elegância do lugar. Ele nunca tinha estado em um lugar como aquele, e a ideia de entrar na casa de uma mulher tão poderosa como Carmen o deixou levemente desconfortável. Ela abriu os portões automáticos com um controle remoto e gesticulou para que ele entrasse. Santiago seguiu hesitante, sentindo-se deslocado naquele ambiente luxuoso. Carmen caminhava à frente, decidida, mas ao entrar pela porta principal, sua postura mudou levemente. O ar dentro da casa estava impregnado de memórias. Para Carmen, aquele lugar era um santuário de dor e saudade. Em cada parede, em cada móvel, havia vestígios da presença de Diego. Os dois passaram pelo corredor principal até chegarem a uma grande sala de estar. No centro da sala havia uma lareira de mármore branco, cercada por prateleiras cheias de fotos. Carmen foi diretamente até uma das prateleiras e pegou um álbum de fotos que parecia ter sido manuseado incontáveis vezes. Ela se virou para Santiago e o convidou a sentar no grande sofá de couro que dominava o ambiente. Santiago se sentou, ainda desconfortável, enquanto Carmen se acomodava ao lado dele, abrindo o álbum com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. As primeiras páginas estavam cheias de fotos de um jovem que Santiago reconheceu de imediato. Diego. Ele tinha um sorriso radiante, os olhos cheios de vida, e em muitas das fotos estava com a pulseira de ouro em seu pulso, a mesma pulseira que agora adornava o braço de Santiago. Carmen folheava as páginas lentamente, os olhos marejados de emoção. Ela não precisava dizer nada. As fotos falavam por si, eram recordações de uma vida que havia sido interrompida bruscamente. Diego nas festas de aniversário, Diego jogando futebol com os amigos, Diego rindo ao lado de Carmen em momentos de alegria. Santiago observava tudo com uma expressão indecifrável. À medida que via mais fotos, algo começou a se mexer em sua mente, como se fragmentos de memórias começassem a emergir das sombras. Ele sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha, e por um momento, o som da lareira crepitando foi o único ruído na sala. "Você reconhece algo?" perguntou Carmen, finalmente, a voz carregada de esperança e medo. Santiago olhou para as fotos mais uma vez, seus olhos fixos na imagem de Diego. Ele queria desesperadamente lembrar. Sentia que algo estava à beira de se revelar, mas as memórias eram como névoas, sempre escapando de seu alcance. "Eu não sei", respondeu ele, quase em um sussurro. "Há algo familiar, mas é como se estivesse vendo tudo através de um vidro embaçado. Nada está claro." Carmen fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Ela sabia que não seria fácil. Estava pedindo a um estranho que lembrasse de algo que ele nem sabia ter vivido. Mesmo assim, não podia desistir. Ela fechou o álbum e olhou diretamente para Santiago. "Talvez isso seja demais por agora", disse ela, com uma voz mais suave. "Mas tenho outra ideia. Há um lugar que talvez possa te ajudar a lembrar." Santiago franziu o senho. Curioso. "Que lugar?" "O quarto de Diego", respondeu Carmen, com um leve tremor na voz. "Ele está exatamente como ele deixou no dia em que desapareceu. Nunca tive coragem de mudar nada. Talvez, se você ver as coisas que ele usava, os objetos com os quais ele convivia, algo possa despertar em você." Santiago hesitou, mas assentiu. Ele sentia uma estranha atração por aquele mistério, e a ideia de descobrir mais sobre quem ele poderia ser o enchia de uma curiosidade quase dolorosa. Carmen levantou-se e o conduziu pelo longo corredor até uma porta no final. Ela colocou a mão na maçaneta e, por um momento, hesitou. Havia anos que não entrava naquele quarto, mas sabia que essa era a única maneira de tentar encontrar respostas. Virou a maçaneta devagar e empurrou a porta. O quarto de Diego estava exatamente como ela lembrava. A cama, impecavelmente feita, com uma colcha azul, os pôsteres de times de futebol nas paredes,
e a escrivaninha cheia de livros e objetos pessoais. O cheiro era de nostalgia e tristeza. Santiago entrou no quarto e imediatamente sentiu uma onda de emoções confusas. Seus olhos varreram o espaço, absorvendo cada detalhe. Carmen observava de perto, esperando qualquer sinal de reconhecimento. Ele se aproximou da escrivaninha, seus dedos roçando levemente os livros e papéis empilhados. Foi então que ele parou, seus olhos fixos em um pequeno objeto sobre a mesa. Um chaveiro velho, desgastado pelo tempo, mas claramente significativo. Ao pegá-lo, algo dentro dele estalou. Santiago fechou os olhos, e flashes de memórias começaram a vir à tona. O som de pneus derrapando, o cheiro de gasolina, um grito, e depois, o silêncio. Ele abriu os olhos de repente, as mãos trêmulas. Eu me lembro de um acidente, disse ele, a voz rouca e baixa. Havia um carro. Algo aconteceu, mas não consigo lembrar de mais nada. Carmen o observava atentamente, o coração acelerado. Um acidente? Repetiu ela, quase sem acreditar. O que mais você consegue lembrar? Santiago balançou a cabeça frustrado. Não sei. É tudo tão confuso. Mas acho que estava com alguém. Alguém muito importante. Os olhos de Carmen se arregalaram. Ela se aproximou dele, quase sem fôlego. Santiago, você acha que estava com Diego? O silêncio no quarto de Diego era quase insuportável. Carmen sentia seu coração batendo forte no peito, cada palavra de Santiago fazendo com que o ar ficasse mais pesado ao seu redor. Ele segurava o chaveiro velho, como se fosse a chave de um passado que estava escondido nas profundezas de sua mente. O jovem respirava profundamente, tentando forçar mais memórias a emergirem, mas cada vez que ele chegava perto, as imagens desapareciam, como se uma sombra as envolvesse. Um acidente, Carmen repetiu, sua voz trêmula. Por favor, Santiago, pense bem. Se você estava com Diego, eu preciso saber o que aconteceu. Santiago, ainda de olhos fechados, apertou o chaveiro com mais força. As imagens continuavam embaçadas, como se ele estivesse olhando através de uma janela suja. Sentia o cheiro de gasolina misturado com a poeira, e ouvia vagamente o som de uma frenagem brusca, mas nada era claro. A dor de tentar se lembrar era real, uma sensação de vazio desesperador que se recusava a ser preenchido. Eu estava dirigindo, disse ele de repente, sua voz baixa, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Lembro de um volante. Lembro de... alguém gritando. Carmen prendeu a respiração, esperando que mais detalhes viessem à tona. Seus olhos fixavam-se em Santiago com uma intensidade quase desesperada, como se ela pudesse arrancar dele as respostas de que tanto precisava. Quem estava com você, Santiago? Ela sussurrou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Era Diego. Era o meu filho. Santiago apertou as têmporas, tentando aliviar a dor que vinha com as lembranças fragmentadas. Ele sabia que estava perto de algo importante, mas sua mente parecia bloqueada, resistindo à verdade. Eu não sei. Ele murmurou, frustrado, sua voz falhando. Tudo está embaçado, como um pesadelo que eu não consigo acordar. Mas, sim, acho que ele estava comigo. Santiago abriu os olhos e olhou para Carmen, sua expressão cheia de confusão e dor. Eu acho que Diego estava comigo naquela noite. A revelação atingiu Carmen como um soco no estômago. As pernas dela fraquejaram e ela precisou se apoiar na parede para não cair. A confirmação, ainda que incompleta, abalava tudo o que ela conhecia. Durante 5 longos anos, Carmen se agarrou à esperança de que Diego estivesse vivo em algum lugar, de que ele voltaria para ela. Mas agora, de repente, a verdade parecia se aproximar, trazendo consigo a sombra de uma tragédia. O que aconteceu depois? Carmen perguntou, sua voz quase inaudível. Por favor, Santiago, tente lembrar. O que aconteceu com Diego? Santiago fechou os olhos novamente, forçando a mente a buscar mais respostas, mas era como se cada vez que ele tentava se aprofundar, algo dentro dele resistisse. Ele balançou a cabeça, desesperado. Eu não sei. Ele quase gritou, sua frustração transbordando. Eu lembro do acidente, do carro, mas depois,
Depois tudo é um buraco negro? Eu acordei dias depois, sem lembrar de nada, sem saber quem eu era. Carmen deixou escapar um soluço contido, as lágrimas finalmente rolando por seu rosto. Ela se virou de costas, tentando esconder o desespero, tentando recuperar o controle. A mulher forte e inabalável que era conhecida por todos estava desmoronando. Sua esperança se esvaía a cada segundo. Isso não pode ser o fim, sussurrou ela, como se estivesse falando consigo mesma. Ele não pode simplesmente ter desaparecido sem deixar rastros. Santiago se levantou do pequeno banco onde estava sentado, ainda com o chaveiro nas mãos. Ele deu alguns passos em direção a Carmen, mas parou, sem saber o que dizer ou fazer para confortá-la. Ele não tinha as respostas que ela buscava, e isso o fazia se sentir impotente. Carmen. Ele começou, mas as palavras morreram em seus lábios. Ele não sabia como preencher o vazio que havia sido aberto entre eles. Tudo o que ele sabia era que sua própria confusão não era nada comparada à dor daquela mulher que havia perdido o filho. Carmen se virou para ele, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela se aproximou lentamente, como se estivesse à beira de um colapso, mas ainda se agarrando à última centelha de esperança. Eu vou descobrir a verdade, disse ela com uma firmeza renovada. Se você não se lembra, então vamos encontrar alguém que possa te ajudar. Eu conheço um especialista, um médico que pode ajudar a recuperar suas memórias. Se há algo enterrado em sua mente, ele vai encontrar. Santiago, sem saber ao certo se queria seguir esse caminho, assentiu. Ele sentia a mesma necessidade de respostas, mas ao mesmo tempo, o medo do que poderia ser revelado o paralisava. E se a verdade fosse algo que ele não pudesse suportar? E se, de alguma forma, ele fosse o responsável por algo terrível? Está bem, ele disse baixinho. Eu farei o que for preciso. Carmen enxugou as lágrimas, a determinação voltando a dominar seu olhar. Ela sabia que estava prestes a enfrentar uma verdade que poderia ser devastadora, mas não importava o custo. Ela faria o que fosse necessário para descobrir o que havia acontecido com Diego naquela noite fatídica. Vamos começar o quanto antes, disse ela, com a voz firme, mas ainda carregada de emoção. Não posso perder mais tempo. Santiago observou enquanto ela pegava o telefone e começava a fazer as primeiras ligações. O destino estava em movimento, e a sensação de que algo grande estava prestes a ser revelado pairava no ar, como a calmaria antes de uma tempestade. O carro deslizava pelas ruas tranquilas, e o silêncio dentro dele era pesado, carregado de expectativas. Carmen, ao volante, apertava o volante com força, os nós dos dedos brancos, enquanto mantinha o olhar fixo na estrada. Santiago, ao seu lado, olhava pela janela, os pensamentos perdidos em um turbilhão de incertezas. A ideia de revisitar seu passado, de abrir as portas de uma memória trancada, era ao mesmo tempo aterrorizante e atraente. Ambos seguiam em direção à clínica do Dr. Héctor Valencia, um renomado neuropsiquiatra, especialista em traumas de memória. Carmen sabia que, se alguém pudesse ajudar Santiago a se lembrar do que realmente havia acontecido, era o Dr. Valencia, e ela não mediria esforços para descobrir a verdade sobre o que havia ocorrido com Diego naquela noite misteriosa. Você está bem? Carmen quebrou o silêncio, com a voz baixa e preocupada. Santiago demorou um momento para responder. Ele desviou o olhar da janela e encontrou os olhos de Carmen rapidamente, antes de voltar a encarar o horizonte. Não sei. Ele admitiu com honestidade. Parte de mim quer lembrar. Mas outra parte tem medo do que vai encontrar. Carmen assentiu. Ela entendia perfeitamente o medo de Santiago. O que estava por vir poderia mudar a vida dos dois de maneira irreversível, mas a incerteza de não saber era pior. Eles precisavam encarar a verdade, não importava o quão dolorosa ela fosse. Eu também tenho medo, Carmen disse, após um longo suspiro, mas preciso saber, preciso entender o que aconteceu com Diego. E talvez, de alguma forma, isso também te ajude a encontrar quem você realmente é. A tensão no carro aumentava à medida que eles se aproximavam da clínica.
Carmen parou o carro em frente ao prédio imponente e moderno, com paredes de vidro que refletiam a luz do sol. Ao lado da entrada, uma placa discreta indicava o nome do doutor. Valência. Ela olhou para Santiago antes de sair do carro. Vamos? Perguntou ela, tentando disfarçar o nervosismo em sua voz. Santiago respirou fundo e, sem mais palavras, os dois saíram do carro e entraram na clínica. A sala de espera era impecavelmente organizada e tranquila. Uma recepcionista os atendeu com um sorriso educado, e logo foram encaminhados para uma sala ampla e iluminada, onde o Dr. Héctor Valência os aguardava. Ele era um homem de meia idade, de aparência serena, com óculos finos e uma postura calma que imediatamente transmitia confiança. Carmen, ele cumprimentou, estendendo a mão de forma calorosa. Faz muito tempo. Lamento profundamente pelo que você tem passado. Carmen apertou sua mão, tentando manter o semblante controlado, mas as emoções estavam à flor da pele. Obrigada, Héctor. Não foi fácil, mas acredito que finalmente estamos perto de uma resposta. O doutor Valência olhou para Santiago, estudando-o por um momento antes de sorrir gentilmente. E você deve ser Santiago. O médico fez um gesto para que ele se sentasse. Sei que isso tudo deve ser muito confuso e, possivelmente, assustador. Mas meu papel aqui é ajudar você a lembrar. Com calma e cuidado. Vamos fazer isso no seu ritmo. Santiago assentiu, ainda incerto sobre o que esperar. Ele se sentou na poltrona confortável à frente do médico, sentindo-se ligeiramente desconfortável. Carmen permaneceu ao lado, silenciosa, mas atenta a cada movimento. Vamos começar devagar, disse o Dr. Valência, com uma voz tranquilizadora. Quero que feche os olhos e respire profundamente. Relaxe e concentre-se apenas na minha voz. Vamos revisitar as suas memórias e, se em algum momento você se sentir desconfortável, podemos parar. Santiago seguiu as instruções, fechando os olhos e respirando lentamente. O ritmo constante da voz do Dr. Valência o envolveu, como uma âncora em um mar de emoções turbulentas. Quero que volte no tempo, Santiago, continuou o médico. Calmamente. Imagine-se antes de tudo isso, antes de acordar sem memória. Volte ao momento em que você ainda sabia quem era. Você se lembra de algo? Santiago permaneceu em silêncio, a testa franzida em concentração. Os flashes começaram a surgir, imagens desconexas e fugidias. Um carro, uma estrada escura, risadas, o som de pneus derrapando no asfalto. Ele se contorceu levemente na cadeira, sentindo o peso das memórias se aproximando, mas ainda escapando de seu alcance. Estou dirigindo, murmurou Santiago, os olhos fechados com força. Diego está comigo. Nós estávamos voltando de algum lugar. Não me lembro onde, mas estávamos felizes. Carmen apertou as mãos no colo, segurando a respiração. O nome de Diego, pronunciado por Santiago, era como um golpe em seu peito. Ela esperava por esse momento, e agora que ele estava acontecendo, sentia medo do que viria a seguir. Continue, incentivou o Dr. Valência. O que aconteceu depois? Santiago tremeu levemente, o corpo reagindo às lembranças que começavam a surgir com mais clareza. O acidente, as luzes brilhantes de outro carro se aproximando rapidamente, o som ensurdecedor da colisão. O acidente, sussurrou ele. Eu perdi o controle do carro. Diego gritou. Eu não consegui. Não consegui evitar. Sua respiração acelerou, e Carmen apertou a mão sobre a boca, lutando contra as lágrimas. O Dr. Valência continuava em seu tom suave, tentando manter Santiago no fluxo das memórias. O que aconteceu depois do acidente, Santiago? O médico se inclinou levemente com os olhos fixos no rapaz. Santiago, agora visivelmente agitado, balançou a cabeça. Tudo ficou escuro, disse ele, com a voz entrecortada. Eu não conseguia ver nada. Só ouvia o som do carro, e depois o silêncio. Um silêncio horrível. Quando eu finalmente acordei, Diego não estava mais lá. Eu estava sozinho. Carmen não conseguiu mais se conter. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto enquanto as palavras de Santiago cortavam fundo em seu coração.
Diego havia desaparecido naquela noite. Santiago não sabia o que tinha acontecido com ele, mas a realidade se tornava cada vez mais clara. Seu filho jamais voltaria. Ele se foi, não é? Murmurou Carmen, a voz falhando. Diego. Ele se foi naquela noite. Santiago abriu os olhos. Sentindo o peso das palavras, ele não tinha todas as respostas, mas sabia, em seu íntimo, que algo terrível havia acontecido com Diego naquela noite. A dor no rosto de Carmen era quase insuportável de ver, mas ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser enfrentada. O Dr. Valência interrompeu o silêncio, sua voz calma, mas cheia de seriedade. Santiago, você fez um grande progresso hoje, mas ainda há partes dessa memória que podem estar bloqueadas. Precisamos continuar esse processo para entender o que realmente aconteceu depois do acidente. Carmen enxugou as lágrimas, tentando se recompor. Ela olhou para Santiago, que parecia tão perdido quanto ela. Ainda havia uma nuvem de incertezas pairando sobre o que acontecera com Diego, mas agora eles estavam mais próximos da verdade. Obrigada, Hector, disse ela com a voz rouca. Vamos continuar com as sessões. Eu preciso saber o que aconteceu. O doutor Valência assentiu, entendendo a urgência de Carmen. Santiago, por sua vez, sentiu o peso de tudo o que estava desenterrando. Ele sabia que, uma vez que toda a verdade viesse à tona, nada seria como antes. As semanas que se seguiram às sessões com o Dr. Hector Valência foram um turbilhão de emoções e revelações para Santiago e Carmen. A cada encontro com o mágico, fragmentos da memória de Santiago iam se revelando, formando lentamente o quebra-cabeça daquela noite fatídica, e embora as peças ainda estivessem incompletas, o quadro que começava a se desenhar trazia consigo uma verdade devastadora. A confirmação chegou numa tarde fria, quando Santiago, em uma de suas sessões, finalmente se lembrou de algo crucial. O corpo de Diego estava preso nas ferragens do carro, logo após o acidente. Santiago havia tentado desesperadamente salvá-lo, mas a colisão fora violenta demais. As memórias vieram como uma avalanche, dolorosas e nítidas. Ele lembrou-se de como, atordoado e em pânico, saiu do carro e tentou buscar ajuda, mas desabou inconsciente antes de conseguir socorro. Quando acordou dias depois, estava em um hospital, sozinho, sem memória e sem qualquer pista de quem era. A revelação caiu sobre Carmen como uma marreta. Sentada na sala do Dr. Valência, ela ouviu as palavras de Santiago com um vazio crescente em seu peito. Cada palavra dele era como um golpe, desmoronando os últimos resquícios de esperança que ela mantinha de que Diego estivesse vivo, em algum lugar. Não restavam mais dúvidas. O filho que ela tanto amava havia morrido naquela noite, em um acidente brutal, e Santiago era a última testemunha daquela tragédia. O silêncio que se seguiu à revelação foi sufocante. Carmen não conseguia falar, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Seus dedos tremiam enquanto ela apertava o lenço que segurava, tentando manter alguma compostura. Mas a verdade era que sua alma estava despedaçada. Santiago, por outro lado, parecia encolhido na poltrona, sentindo o peso da culpa esmagar seus ombros. Ele olhou para Carmen, esperando ver raiva, ódio ou qualquer outro sentimento que refletisse a dor que ele sabia que havia causado, mas o que ele viu nos olhos dela era algo ainda mais devastador. Tristeza profunda e uma aceitação dolorosa. Eu sinto muito, sussurrou Santiago, sua voz falhando. Se eu pudesse ter feito algo, se eu tivesse conseguido salvá-lo. Carmen fechou os olhos, respirando fundo antes de finalmente falar. Não foi sua culpa, disse ela, com a voz fraca, mas sincera. Eu sei que você fez o que pôde. Diego se foi. E nada pode mudar isso agora. A aceitação da morte de Diego era como uma faca afiada que cortava lentamente o coração de Carmen. Por 5 longos anos, ela havia vivido com a incerteza, se agarrando a qualquer esperança de que seu filho estivesse vivo. Agora, a verdade estava diante dela, clara e imutável. Diego estava morto, e ela precisaria aprender a viver com essa dor. Santiago tentou falar, mas as palavras falharam novamente. Ele abaixou a cabeça,
a vergonha e o arrependimento nublando sua mente. A ideia de que ele estava no carro com Diego e, de alguma forma, havia sobrevivido enquanto o amigo não o corroía por dentro. Mesmo que Carmen não o culpasse, ele não conseguia evitar o sentimento esmagador de culpa que o assombrava desde o dia em que recuperara parte de suas memórias. O doutor de Valência, que até então havia permanecido em silêncio, interveio suavemente. Santiago, o que você passou foi um trauma extremo. Você não pode se culpar por algo que estava fora do seu controle. O acidente foi uma tragédia, mas você também foi vítima dele. Perder a memória foi uma resposta natural ao choque. Seu corpo e sua mente fizeram o que podiam para sobreviver. As palavras do médico eram racionais, mas Santiago não conseguia se libertar da culpa. Ele olhou para Carmen, que agora estava de pé, olhando pela janela do consultório, o rosto voltado para longe dele. Carmen? Ele começou novamente, sem saber o que dizer para amenizar a dor que sabia que ela sentia. Ela se virou lentamente para encará-lo, os olhos ainda cheios de tristeza, mas havia também uma espécie de paz amarga ali. Eu não sei se algum dia vou conseguir perdoar completamente, disse ela, a voz delicada e ponderada. Não você, mas o destino, por me tirar Diego tão cedo, por me deixar viver tantos anos sem respostas. Mas sei que você não tem culpa. Você sobreviveu, Santiago, e por mais doloroso que seja, sua vida é uma parte do que restou do meu filho. Você é, de alguma forma, o último elo que eu tenho com ele. As palavras dela surpreenderam Santiago. Ele havia esperado ódio, raiva, qualquer coisa que pudesse refletir a dor que ele sentia que havia causado, mas em vez disso, Carmen oferecia algo que ele jamais esperou. Uma chance de redenção, mesmo que inconsciente. Eu não sei o que fazer com isso, confessou ele, sentindo-se perdido. Eu nunca vou conseguir esquecer o que aconteceu. Não importa o que me digam, a culpa vai estar comigo para sempre. Carmen deu um pequeno passo à frente, a dor ainda visível em seu rosto, mas havia também uma firmeza em suas palavras. Talvez você nunca esqueça, Santiago, e eu também não vou. Mas talvez, de alguma forma, possamos aprender a viver com isso. A vida nos deu essa situação cruel, e talvez não tenhamos escolha, a não ser carregar essa dor. Mas carregar a dor não significa que temos que parar de viver. O peso das palavras de Carmen pairou no ar, profundo e comovente. Santiago sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Não havia uma cura mágica para o que ambos estavam enfrentando, mas, de alguma forma, o fardo parecia um pouco mais leve ao saber que Carmen, mesmo despedaçada pela perda, não o via como um inimigo. Ele não era o culpado. Ele era apenas outro sobrevivente de uma tragédia. Carmen respirou fundo, passando a mão pelo rosto e enxugando as últimas lágrimas. Ela se virou para o Dr. Valência. Héctor, obrigada por tudo, disse ela, com gratidão em sua voz. Agora que sabemos o que aconteceu, precisamos descobrir como seguir em frente. O doutor na Valência assentiu. Compreensivo. É um processo longo, Carmen. Vocês dois passaram por uma experiência extremamente dolorosa. Mas o fato de estarem dispostos a confrontar a verdade já é um grande passo. Carmen olhou para Santiago mais uma vez e, pela primeira vez em muito tempo, um pequeno traço de esperança surgiu em seu olhar. Vamos encontrar um jeito de continuar, Santiago, disse ela suavemente. Por nós e por Diego. Santiago, com um nó na garganta, assentiu. Ele não tinha certeza de como seria o futuro, mas sabia que, de alguma forma, precisava honrar a memória de Diego e encontrar seu próprio caminho. E, de algum modo, ao lado de Carmen, ele talvez conseguisse fazer isso. Os dias que seguiram a revelação da morte de Diego foram envoltos em um silêncio pesado. Carmen e Santiago, apesar de compartilharem a mesma casa e a mesma dor, se moviam como dois fantasmas, cada um lidando com sua própria forma de luto. A mansão, antes preenchida pelas memórias de Diego, agora parecia um monumento à perda e à ausência. Carmen passava a hora sozinha no jardim, olhando para o horizonte, tentando processar a verdade que finalmente conhecera. Os dias longos e solitários eram pontuados por lembranças de Diego, sua risada, o modo como ele fazia piadas bobas para fazê-la sorrir, a alegria com que ele vivia.
A realidade de que seu filho nunca voltaria parecia mais cruel a cada manhã. Santiago, por outro lado, sentia-se um prisioneiro de sua própria culpa. Cada vez que ele cruzava o caminho de Carmen, o peso da responsabilidade pelo que havia acontecido o esmagava ainda mais. Ele sabia que, mesmo sem culpa direta, ele era a última pessoa a estar com Diego, e isso fazia com que ele sentisse que poderia, ou deveria, ter feito algo diferente naquela noite. Uma tarde, Carmen, cansada de tanto silêncio, decidiu confrontar seus sentimentos de maneira mais direta. Ela encontrou Santiago sentado no canto da sala de estar, seu violão ao lado, mas ele não o tocava. Ele olhava para o vazio, perdido em seus pensamentos, quando ela entrou na sala. Ao vê-la, ele endireitou a postura, visivelmente desconfortável com a presença dela. Santiago, começou Carmen, sua voz baixa, mas firme. Precisamos conversar. Santiago assentiu devagar, sem saber o que esperar. Ele sabia que aquela conversa era inevitável, mas a temia profundamente. Não conseguia imaginar o que Carmen poderia querer dizer, nem se estava preparado para ouvir. Carmen cruzou a sala e sentou-se em frente a ele, mantendo os olhos fixos no rosto do jovem. Ela demorou um momento para encontrar as palavras certas, mas quando falou, sua voz estava cheia de emoção contida. Durante muito tempo, eu esperei. Esperei por respostas. Esperei por Diego. Sua voz falhou brevemente antes que ela se recompusesse. Mas agora que sei o que aconteceu, não posso deixar de pensar em tudo que poderia ter sido diferente. Santiago abaixou a cabeça, sentindo as palavras dela pesarem sobre ele. Eu entendo se você me odiar, disse ele com a voz trêmula. Entendo se você me culpar. Eu deveria ter feito mais. Deveria ter salvado Diego, de alguma forma. Carmen o interrompeu com um gesto suave, mas firme. Não, Santiago, disse ela, balançando a cabeça. Eu não te odeio, e eu, se por mais que a dor seja insuportável, não posso te culpar pelo que aconteceu. Foi um acidente. Trágico, terrível, mas ainda assim, um acidente. Santiago olhou para ela, surpreso com suas palavras. Ele esperava raiva, amargura, até desprezo. Mas o que ele encontrou nos olhos de Carmen foi algo diferente. Havia dor. Sim, mas também uma compreensão profunda. Mas, continuou Carmen, sua voz quebrando um pouco. Perdoar, isso é algo que não sei se consigo fazer. Não agora, talvez nunca. Perdoar o destino, o que aconteceu é um peso que carrego todos os dias, e eu não sei se algum dia conseguirei soltá-lo. Santiago assentiu lentamente, compreendendo o que Carmen estava tentando dizer. Ela não estava culpando-o diretamente, mas a perda de Diego era uma ferida tão profunda que o perdão completo parecia inalcançável. Eu entendo, disse ele, a voz baixa, e não espero que você me perdoe. Nem o destino, nem a mim. Eu também me culpo, todos os dias. Não sei se algum dia vou conseguir conviver com isso. Carmen olhou para ele com uma expressão de tristeza mista com empatia. Ela sabia que Santiago estava lutando com a própria culpa, e em algum nível, isso a tocava profundamente. Ambos estavam lidando com a perda de Diego de formas diferentes, mas havia algo que os unia. A dor compartilhada. Não sei o que o futuro nos reserva, disse Carmen. Sua voz mais suave agora, mas eu não quero que vivamos presos a essa dor para sempre. Talvez não haja um perdão completo, mas quero acreditar que podemos encontrar algum tipo de paz. Não sei como, nem quando, mas talvez, um dia, possamos nos perdoar por simplesmente termos sobrevivido. Santiago engoliu em seco, as palavras de Carmen trazendo uma pequena centelha de esperança, mesmo no meio da escuridão. Ele sabia que o caminho para a paz interior seria longo e difícil, mas ouvir que Carmen estava disposta a tentar significava muito. Vou tentar também, murmurou ele. Não sei como, mas quero honrar a memória de Diego de alguma forma. Não posso mudar o passado, mas talvez possa fazer algo de bom daqui para frente. Carmen sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Ela se levantou lentamente, caminhando até a janela e olhando para fora. O céu de fim de tarde tingido de laranja. Após alguns segundos de silêncio, ela falou sem se virar.
Diego amava ajudar as pessoas. Ele tinha esse espírito generoso, sempre pensando em como poderia fazer a diferença. Ela respirou fundo. Talvez possamos fazer algo em sua memória, Santiago. Algo que faça a vida de outros jovens, como ele, ser melhor. Santiago franziu a testa, intrigado. Como assim? Carmen se virou para ele, os olhos cheios de determinação. Eu pensei em criar uma fundação, explicou ela, sua voz agora mais firme. Algo que ajude jovens que, como você, perderam o rumo. Aqueles que não têm família, que estão sozinhos no mundo. Diego sempre quis fazer a diferença, e eu sinto que essa seria a melhor maneira de honrar a memória dele. Santiago ficou em silêncio por um momento, absorvendo a ideia. A fundação em homenagem a Diego seria uma forma de transformar toda a dor em algo positivo, algo que poderia ajudar outras pessoas e, ao mesmo tempo, trazer algum consolo tanto para ele quanto para Carmen. Isso seria incrível, disse ele, um leve sorriso surgindo em seu rosto pela primeira vez em dias. E eu adoraria fazer parte disso, se você me permitir. Carmen assentiu, sorrindo de volta. Apesar da dor, apesar de todas as dificuldades, aquela pequena ideia parecia um farol de esperança no meio da escuridão. Talvez nunca pudessem apagar o que havia acontecido, mas juntos poderiam criar algo significativo. Vamos fazer isso por Diego, disse ela, com um novo brilho nos olhos. Ele merece ser lembrado da melhor forma possível. Santiago concordou, sentindo o peso em seus ombros diminuir um pouco. Havia muito a ser feito, e o caminho ainda seria árduo, mas finalmente, ambos tinham algo pelo qual lutar. A fundação seria o legado de Diego, e, de alguma forma, um caminho para que Carmen e Santiago encontrassem sua própria redenção. Meses se passaram desde que Carmen e Santiago decidiram transformar a tragédia de Diego em algo positivo. O projeto da fundação tomou forma de maneira rápida, impulsionado pela determinação de ambos em honrar a memória do jovem que significava tanto para eles. A Fundação Diego Aguirre foi inaugurada em um evento discreto, mas cheio de significado, com a presença de amigos, familiares e jovens que, assim como Diego, precisavam de uma oportunidade para reconstruir suas vidas. A Fundação tinha como objetivo ajudar jovens em situações de vulnerabilidade, órfãos, adolescentes de rua e aqueles que, como Santiago, haviam perdido seu rumo. Carmen investiu uma grande parte de sua fortuna no projeto, dedicando-se integralmente a garantir que a fundação não fosse apenas um tributo, mas uma ferramenta real de mudança na vida de muitas pessoas. Na cerimônia de inauguração, um pequeno palco foi montado no jardim de uma das sedes da fundação. Santiago, agora com uma postura mais firme e confiante, olhava para a plateia com um misto de nervosismo e gratidão. Ele havia se tornado uma parte essencial do projeto, trabalhando lado a lado com Carmen para garantir que o legado de Diego continuasse vivo. Aquele lugar não era apenas uma homenagem, era também sua redenção. Carmen, vestida com simplicidade, subiu ao palco ao lado de Santiago. O público aplaudiu em respeito e admiração. Ela segurava um microfone, mas por um breve momento, seus olhos se perderam na multidão, como se estivesse procurando Diego entre as pessoas. Respirou fundo e, então, começou a falar, a voz cheia de emoção. Quando eu perdi meu filho, Diego, há 5 anos, meu mundo desmoronou. Começou ela, com a voz firme, mas carregada de sentimentos. A dor de perder alguém que amamos é insuportável, mas ainda mais devastadora é a incerteza, o vazio de não saber o que aconteceu. Passei anos buscando respostas, buscando um sentido para a tragédia que me tirou o meu filho. Ela fez uma pausa, olhando para Santiago, que a observava com respeito e admiração. E, quando finalmente descobri a verdade, percebi que a dor jamais iria embora, continuou Carmen. Mas ao invés de viver presa a essa dor, decidi, junto com Santiago, que transformaríamos essa tragédia em algo que pudesse mudar a vida de outros jovens. Diego sempre quis fazer a diferença, e eu sei que ele estaria orgulhoso de ver o que estamos construindo aqui hoje. A plateia estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Carmen continuou. A Fundação Diego Aguirre não é apenas um lugar para lembrar o meu filho.
mas um lugar para dar a outros jovens a oportunidade de encontrar o seu caminho. É um lugar onde aqueles que se sentem perdidos podem encontrar apoio, orientação e, acima de tudo, esperança. É o legado de Diego, e eu me orgulho de poder ajudar outros em seu nome. As palavras de Carmen ecoaram no jardim, emocionando todos que estavam presentes. Aquele momento simbolizava o início de algo grandioso, uma nova fase em suas vidas, marcada pela superação da dor e pela construção de algo positivo a partir da tragédia. Santiago, ao lado de Carmen, sentia um nó na garganta. Ele sabia que nunca poderia apagar o que havia acontecido naquela noite fatídica, mas agora, ao ver o impacto que estavam causando, ele se sentia parte de algo maior, algo que lhe dava propósito. Quando Carmen terminou sua fala, ele tomou o microfone, ainda nervoso, mas com uma confiança que antes não possuía. Começou ele, olhando para a multidão e sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Eu não sou bom com discursos, mas quero dizer que, para mim, estar aqui hoje é um presente que eu jamais imaginei que receberia. Há alguns meses, eu não sabia quem eu era, não sabia onde pertencia. E, ao descobrir a verdade sobre Diego, eu pensei que talvez nunca conseguisse me perdoar. Ele parou por um momento, a voz embargada. Mas a verdade é que Diego me deu uma segunda chance. Ele me deu a oportunidade de fazer algo de bom com a minha vida, e eu vou dedicar cada dia daqui em diante para honrar a memória dele. Esta fundação é apenas o começo. Juntos, vamos ajudar jovens a encontrarem seus caminhos, assim como eu encontrei o meu. O público aplaudiu, e Santiago, emocionado, devolveu o microfone a Carmen. Eles se olharam, e naquele momento, sem a necessidade de palavras, sabiam que estavam conectados por algo muito maior do que a dor. Estavam unidos por uma missão, por um propósito que transcendia a perda. Após a cerimônia, Santiago caminhou pelos corredores da fundação, observando os jovens que haviam chegado para participar dos primeiros programas. Muitos deles carregavam histórias de sofrimento e dificuldades, mas agora tinham um lugar seguro, um refúgio onde poderiam recomeçar. Carmen se aproximou de Santiago, observando os mesmos jovens. É incrível, não é? Disse ela, sua voz mais leve do que ele jamais ouvira. Ver o quanto podemos mudar a vida dessas pessoas. É quase como se Diego estivesse aqui, fazendo parte disso. Santiago sorriu, um sorriso sincero, algo que ele não conseguia fazer há muito tempo. Eu sinto a mesma coisa, respondeu ele. Parece que, de alguma forma, ele está conosco. Carmen assentiu, e eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando o futuro. A dor da perda ainda existia, mas agora havia algo mais forte, um propósito compartilhado, uma missão que dava sentido à dor. Vamos fazer isso crescer, Santiago, disse Carmen, com determinação renovada. Vamos garantir que o nome de Diego seja lembrado, não pela tragédia, mas pela esperança que ele trouxe a tantas pessoas. Santiago concordou, sentindo o peso da responsabilidade, mas também o alívio de saber que estava trilhando um novo caminho. Ele e Carmen, juntos, haviam transformado o vazio de suas vidas em algo cheio de significado, algo que ajudaria muitos a encontrar seu próprio rumo. Enquanto o sol começava a se pôr, banhando a fundação em uma luz dourada, Carmen e Santiago caminharam lado a lado, prontos para enfrentar o futuro com coragem e determinação. O legado de Diego estava apenas começando, e eles fariam de tudo para honrá-lo. Lição de vida. A dor da perda é imensurável, mas em meio à escuridão, sempre existe a possibilidade de encontrar um novo propósito. Transformar a tragédia em esperança é uma das formas mais poderosas de honrar aqueles que amamos. O perdão, ainda que difícil, é o caminho para a cura, e o amor, mesmo na ausência, pode nos guiar para um futuro de luz e renovação. Deus abençoe. Então, amigas e amigos, a história de hoje foi muito emocionante. Vocês gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. Preparei outra história especialmente para vocês, que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Shadows whisper soft. Dreams slip far away.
Nighttime brings the thoughts, words we couldn't say. Mornings fade away. Can't hold on to that.